Olá, eu sou Rafael Maia e esse é o Stricto Sensu Podcast e nós estamos iniciando oficialmente hoje a temporada de 2022 e com novidades. Mas antes de falar das nossas novidades, eu queria aqui saudar meu grande amigo e companheiro Silvio Teixeira. Fala comigo, Rafael, um prazer estar com você neste novo ambiente, nessa nova plataforma e com novos desafios pela frente, junto também com a nossa amiga de sempre, a Camila. Pois é, agora a gente começa a temporada de 2022 aí, nesse novo ambiente, mostrando a cara, mostrando para o que vemos. E é isso aí, a gente começa juntos, mais uma, Rafa e Silvio, com nossos convidados também. Então a gente está aqui em parceria com a TV Promove, com as faculdades Promove e com o canal universitário, gravando a nossa imagem. Resolvemos, como disse a Camis, pôr a cara, expor a nossa cara e vamos continuar ao longo desse ano trazendo convidados, né, discutindo temas importantes do mundo jurídico, da cena cultural, do mundo político e trazendo aquele conteúdo de qualidade que vocês já conhecem bem. E vamos direto para o nosso quadro Pesquisa Stricto Sensu. E é isso, hoje nós estamos aqui com um convidado especial, um convidado daqueles que a gente conhece das redes sociais, né? Eu digo há muito tempo que as diferenças entre as redes sociais, né, o Twitter e o Facebook, é que no Facebook tem um tanto de gente que eu conheço e que eu não quero conversar, e que no Twitter tem um tanto de gente que eu não conheço e que eu adoro conversar, adoraria sentando para conversar, e hoje nós estamos com um deles aqui, que é o Lucas Paulino. Seja muito bem-vindo, Lucas, nesse primeiro Stricto Sensu Podcast da nova era, né? É um prazer ter você conosco aqui, você é um camarada que eu acompanho já há bastante tempo, a sua caminhada, as suas pesquisas, e eu queria, antes que a gente começasse a conversar, que você se apresentasse. Quem é Lucas Paulino, de onde veio, se quiser falar o Lattes pode falar, se quiser falar a história do que gosta de comer, que time que torce, fica muito à vontade. Obrigado, Rafael, obrigado, Camila, obrigado, Silvio, aí, pelo convite, é uma grande honra e satisfação estar aqui nesse podcast, agora programa de YouTube com vocês. Contar um pouco da minha trajetória, eu acho que eu compartilho uma parte com vocês. Com 18 anos eu vim para cá estudar Direito, me formei e, enfim, dilema de recém-formado, resolvi continuar na vida acadêmica, né? Fiz meu mestrado e doutorado em Direito Constitucional lá na faculdade, também sou servidor público, né? Em tese advogado, mas eu não atuo muito, e twitteiro, né? Gosto muito de debater política no Twitter. Pessoal, o tema que a gente vai abordar aqui hoje é um tema que, para muitos, é um dos grandes problemas da nossa estrutura democrática. A organização do Estado brasileiro passa por uma organização partidária também, né? Os poderes vão se organizando através de estruturas partidárias muitas vezes, e eu tenho para mim que aquilo que muitas pessoas reclamam do sistema brasileiro diz respeito ao chamado presidencialismo de coalizão. E é inclusive o tema de estudo do Lucas no doutorado, né? E por isso a gente convidou que hoje, já que nós estamos em ano de eleições, a gente recebe muitos pedidos, fala um pouco sobre questões que envolvem cidadania, fale um pouco sobre questões que envolvem direitos políticos, para que as pessoas possam conhecer um pouco melhor como funciona o nosso sistema, para que elas possam votar melhor. E eu acho que eu andei gravando alguns vídeos para o YouTube, né, com conceitos básicos de direito político. O Lucas fez um curso sobre isso também, acho que está rolando ainda, né, Lucas? Mas entender um pouco esse presidencialismo de coalizão pode fazer com que a gente repense um pouco a nossa postura, as nossas prioridades no ano eleitoral. Então, vou começar aqui abrindo a palavra para o Lucas, para ele falar um pouco para a gente como é o que vai caracterizar o nosso presidencialismo de forma geral, ou o que diferencia o presidencialismo de um outro sistema de governo, né? Conceitualmente, o presidencialismo ele é caracterizado essencialmente pela separação de poderes, né? Pela separação da origem e sobrevivência do poder executivo e do poder legislativo, né? Então, nós elegemos para mandatos diferentes o presidente e os membros do legislativo. Diferente do parlamentarismo, que vamos dizer assim, é o principal rival do presidencialismo, que no parlamentarismo você elege o legislativo e o legislativo indiretamente
elege o executivo. O presidencialismo é caracterizado essencialmente pela separação de poderes. Então, um poder, ele tem sua origem, né, pela eleição, o povo elege diretamente as duas casas e também, em tese, o mandato deles é independente um do outro. Então, o presidente ele vai ser uma autoridade com capacidade de decisão, mas também há a preocupação de evitar a tirania, o abuso de poder do presidente, então vai ter a tripartição dos poderes, executivo, presidente, legislativo e judiciário. O legislativo vai ser um poder independente que vai ter essa função de fiscalizar o presidente também. Só que a teoria constitucional, até os dias atuais, ela é um pouco apartada da vida prática de como a política funciona. Então, você tem um sistema partidário político que ocupa os poderes, ocupa o poder executivo, ocupa o poder legislativo, e muitas vezes no direito constitucional a gente não presta muita atenção nisso. Nos Estados Unidos emergiu uma democracia bipartidária, né? Então, o que acontece na relação entre os poderes? O presidente, ele é eleito e o Congresso pode ser eleito com a maioria do seu partido, aí nesse caso ele vai ter facilidade para governar, porque a maioria do seu partido ocupando as duas casas, né? A agenda que ele quiser aprovar, ele vai ter a cooperação entre os poderes, mas por outro lado, se o legislativo é ocupado com um partido rival, aí já vai ter problema, né? Aí já vai ter conflito entre poderes e crise de governabilidade, enfim. O presidente muitas vezes não vai conseguir implementar sua agenda pelo qual foi eleita, porque os dois poderes eles gozam de legitimidade democrática e são separados. Agora, na América Latina, foi o primeiro, vamos dizer assim, região onde o presidencialismo expandiu. Quando o Brasil se torna uma república, e na primeira Constituição Republicana, em 1891, a gente incorpora também o presidencialismo, que já tinha esse modelo de presidencialismo. Só que aqui floresce um sistema partidário. Então, qual que é a peculiaridade do sistema partidário brasileiro, do funcionamento, vamos dizer assim, da separação dos poderes com partidos? Que o presidente que é eleito, ele tem que relacionar com o legislativo que é fragmentado do ponto de vista partidário. Então o presidente ele é eleito com uma agenda. A gente vai votar no Poder Executivo e o Poder Executivo ele promete uma série de medidas, né? Seja à direita, à esquerda. Só que ele tem que aprovar essa agenda no Legislativo. E como que ele vai negociar para aprovar essa agenda nesse Legislativo multipartidário fragmentado? Ele tem que construir uma coalizão. E essa coalizão, ele tem que construir uma coalizão majoritária no Congresso para conseguir implementar sua agenda, ou enfim, boa parte de sua agenda. E a peculiaridade é que ele tem que compartilhar poder. E como ele compartilha poder? Aí que entra que às vezes tem as lentes moralistas, mas que é uma prática que ocorre também em democracias parlamentaristas, que tem que formar governo em contextos multipartidários. Como que você compartilha poder? Em primeiro lugar, compartilhando ministérios, compartilhando cargos, compartilhando emendas, né? Então isso faz parte do que eles chamam de caixa de ferramentas do presidencialismo para conseguir a governabilidade. Como o presidencialismo tem na figura do presidente da Câmara um sujeito de grande relevância no que se refere à importância que ele ocupa para, primeiro, pautar a própria atuação do Legislativo e principalmente aquelas demandas que vêm do Executivo, e em segundo momento, a importância dessa figura no que se refere à proteção do próprio presidente. Afinal de contas, a gente sabe que o processo de impeachment tem que começar por ali. Então, diferente do que acontece no parlamentarismo, que o primeiro-ministro tem suas próprias armas, né, dissolver o parlamento, por exemplo, no presidencialismo a gente vê uma figura de presidente, muitas vezes, acuado diante de um Congresso afrontoso. Portanto, a figura do presidente da Câmara, na minha visão, aparece como algo que merece ser analisado nesse sistema de presidencialismo. Eu queria ver o que você pensa a respeito do presidente da Câmara, e aí a gente já pensando no cenário atual que a gente está vivendo. Essa pergunta é excelente, Silvio. Por quê? Porque na última década, né, nos últimos anos, nos últimos 2 ou 3 mandatos, o poder do presidente da Câmara, ele se fortaleceu muito. A Câmara dos Deputados se fortaleceu muito na democracia brasileira. Antigamente a gente não prestava tanta atenção no presidente da Câmara dos Deputados, porque geralmente ele era aliado do presidente, né? Na época do FHC a gente tem o Aécio Neves, enfim, era aliado do FHC, o filho do ACM, que também foi presidente da Câmara. Na própria época do Lula, ele tinha aliança com os presidentes da Câmara, né? E a gente viu esse fenômeno emergir, sobretudo a partir do Eduardo Cunha, né? Então, de fato, hoje, o presidente da Câmara, ele se assenhorou de algumas prerrogativas, como a própria questão do poder de veto em relação ao impeachment, né? Antigamente, o impeachment
a compreensão não só da teoria constitucional, mas da própria prática institucional da Câmara dos Deputados o presidente da Câmara tem sim a prerrogativa de não dar prosseguimento, mas qual que era a prática que ele fazia? Ele indeferia as denúncias. E do indeferimento da denúncia, quem denunciou poderia recorrer ao plenário. Então, geralmente, quando você queria sepultar, vamos dizer assim, não dar prosseguimento a uma denúncia de impeachment, geralmente o presidente tinha que se articular junto ao plenário da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara é adversário do presidente da República, o presidente da República está em maus lençóis. Foi o caso da Dilma em relação ao Cunha. Agora, por outro lado, se o presidente da República tem um aliado na presidência da Câmara, então dificilmente o impeachment vai adiante, que é o caso do Bolsonaro em relação ao Lira, que é o mais evidente de todos, né? Mas enfim, o Rodrigo Maia também tinha uma relação com o Temer muito forte. E antes do Cunha também, todos os presidentes tiveram relações boas, né, com o presidente da Câmara. Teve um hiato ali com o Severino, né? Por conta da própria eleição, né? Que inesperado, né? O PT lançou 2 candidatos e acabaram perdendo a eleição para o Severino Cavalcante, que culminou na CPI do Mensalão, né? Sim. Um momento de crise institucional grande também. Sim, sem dúvidas. E tem a questão do impeachment, que eu acho que é o mais evidente, mas eu tenho lido cientistas políticos que eles estudam essa parte mais prática das relações dos poderes internos ali. Houve um fortalecimento do legislativo em relação ao executivo. Emenda impositiva, emenda de relator, RP9 e fundão eleitoral, meio que talvez teria instituído uma nova independência do legislativo para com o executivo. Então, o executivo se tornou ainda mais fraco do que já era, talvez, no presidencialismo de coalizão, né? Com esse novo formato que o legislativo se estruturou nos últimos anos. Porque os caras não dependem de nada do governo mais. A impressão que eu tenho é que esse governo foi sequestrado pelo Congresso. Dilma também foi sequestrada, só que pelo próprio Congresso. E até e era o que eu ia colocar, eu acho que casou interessante a fala do Rafa, a fala do Silvio, que é justamente o seguinte, olha, nós tivemos um fortalecimento da Câmara dos Deputados, um protagonismo nessa disputa de poder e até chegando a esse nível, talvez, de um desequilíbrio de poder. E aí eu fico pensando, Lucas, e você que estuda, se a gente não tinha que ter até uma atenção maior para o processo legislativo. Até então, a gente que está no Constitucional, existe um distanciamento muito grande em relação ao processo legislativo, ou o que a gente chama de devido processo legislativo, até do próprio Supremo, né? Ele é muito abstencionista em relação ao processo legislativo. Tudo que diz respeito ao que ocorre durante os procedimentos, as votações, a maioria das coisas não interna corporis, a não ser recentemente, em questão, chegou aí esse ápice das emendas, né, do orçamento secreto. E aí eu fico pensando assim, qual que é o status, né, atual da discussão sobre o devido processo legislativo e o que seria talvez uma forma de pensar, porque, bom, eu vejo, os meninos colocaram aqui, eu concordo, de repente a gente está com um desequilíbrio entre o executivo e o legislativo, existe aí a possibilidade de alguns sequestros mesmo, certo refém, e aí não é o momento da gente pensar em criar maiores gatilhos, maiores algemas é uma palavra ruim, né? Mas umas âncoras maiores para o processo legislativo, para a gente conseguir talvez controlar a juridicidade dos atos legislativos e não essa discricionariedade toda. Isso é interessante, porque se a gente pega a teoria, não só a teoria constitucional, mas a própria ciência política, o presidente brasileiro até o final dos anos Lula, início dos anos Dilma, era caracterizado até como um hiperpresidente, por causa das medidas provisórias. A medida provisória trancava a pauta do Congresso. Então o Congresso não tinha autonomia deliberativa quase nenhuma, porque chegava ali no 45º dia, né, enfim, trancava a pauta, o processo legislativo e o presidente conseguia governar só com base das medidas provisórias. Teve uma mudança interpretativa, foi até com o Temer, acho que foi na presidência do Temer, que a medida provisória só trancava projeto de lei, de lei ordinária. E chegando na questão do controle do processo legislativo, de fato, o Supremo, ele sempre adotou uma interpretação mais, vamos dizer assim, autocontida, prestigiando a autonomia do Congresso Nacional. Nesse sentido procedimental, inclusive. Né? A gente viu algumas pequenas intervenções, na época do impeachment da Dilma, teve a DPF 378, salvo engano, que estabeleceu o procedimento do impeachment, que o Cunha estava, enfim, né, jogando muito duro ali, até na hora de estabelecer o procedimento que ia tramitar o impeachment da Dilma.
teve algumas intervenções pontuais do Supremo, mas o Supremo ainda, ele, na maioria das vezes, ele prefere ser autocontido, né? A própria agora discussão do orçamento secreto, a Rosa Weber dá uma decisão mais dura, rigorosa, e depois dá uma recuada, né? A questão da CPI, né, também, da Covid, CPI, teve mais uma intervenção ali. Mas a construção da CPI ela é até mais antiga, eu acho que ela é de 2007, que o Supremo começa a entender que a CPI é uma prerrogativa de minoria e o presidente, ele, enfim, não pode entender quando instaurar a seu bel prazer. Então, assim, você acaba que se perde, que de um dia você não viu o noticiário, no outro dia já sai na Folha de São Paulo, Câmara dos Deputados aprova o projeto tal. Né? Sobretudo esses de retrocesso no campo ambiental, foi uma coisa assustadora, tratou que talvez seja a hora do Supremo intervir até para desacelerar essa discussão, que a gente não, o cidadão não consegue acompanhar, a oposição não consegue chamar a atenção da cidadania para fazer a pressão pública, que é natural na democracia. Né? Então, assim, a questão da obstrução foi uma questão que assim, ao meu ver, foi um grande atentado ao direito das minorias na Câmara dos Deputados para forçar a deliberação, a discussão, ainda que perca, mas que pelo menos seja um processo que tenha esse debate, essa deliberação. Quando a gente pensa no processo legislativo municipal ou mesmo estadual, é interessante pensar nisso porque o produto dele, né, o destinatário final é a população. Né? Então, e aí como existe um fortalecimento muito grande do legislativo, se você não conferir a legitimidade para próprias organizações da sociedade civil, como é feito no controle concentrado da lei, mas você pensar assim, olha, está sendo atropelada a discussão, atropelou uma audiência pública, atropelou alguma coisa, a bancada, né, interessada, quer dizer, para além de um direito procedimental de uma minoria parlamentar, o próprio exercício direto. Acabou que eu mudei no meio do caminho, o projeto não levei à frente, mas continua sendo uma preocupação muito grande, porque a gente vê o avanço disso. E aí, como a nossa cultura, a cultura do brasileiro, ela ainda é muito presidencialista, né, muito centralizada, a gente acaba desviando o foco, indo só para o presidencialismo, e depois a gente vê como é que né, as coisas são repartidas no nosso formato de coalizão, que eu acho que já é mais um legislativo de coalizão do que o presidencialismo de coalizão. Não dá para governar com 35 partidos. Né? Talvez o número ideal seja 6 ou 8, mas nós temos 35. E temos pessoas que são donas de partido, né? A gente sabe que alguns partidos, de fato, têm dono. E aí nós temos parlamentares aqui em Minas Gerais que têm, inclusive, mais de um partido, que dão para ele uma série de poderes, né? Que em um desses partidos ele é base do governo do Estado e outro desses partidos ele é base do governo da prefeitura e ganha as vantagens desses dois pontos. Mas a ideia do presidencialismo de coalizão, então, se eu entendi bem, surge justamente daí. Olha, eu preciso construir uma governabilidade, para isso eu preciso negociar com os parlamentares e com os partidos ali envolvidos, né? Só que são 35. Então tem que negociar com todo mundo, tem que ter muito para negociar. O meu ponto é o seguinte, e aí talvez seja uma crítica ao próprio presidencialismo, se é que ela é válida ou não. O legislativo, ele tem, via de regra, duas funções típicas. A gente pensa no legislativo com a função típica de criar o direito, né, de legislar, de criar as leis, só que a função típica do poder legislativo também é fiscalizar o poder executivo. E aí, se eu trabalho numa ideia de maiorias, e isso vale tanto lá para o bipartidarismo americano, quanto para o pluripartidarismo brasileiro aqui, ou multipartidarismo, se o chefe do Poder Executivo consegue alcançar essa maioria, ele consegue governar, mas ao mesmo tempo o Legislativo não consegue cumprir o seu papel de fiscalizar. Como a gente consegue equilibrar essas duas funções? A função do Legislativo ali de possibilitar uma agenda do Executivo, que é uma agenda eleita democraticamente, né, para ser cumprida, mas ao mesmo tempo cumprir o papel de fiscalização. A prática institucional, isso não só no Brasil, né? Onde tem presidencialismo, e inclusive tem um artigo excelente que eu li para minha tese, que se chama Separação dos Partidos, não dos Poderes, que ele contesta inclusive essa visão da teoria constitucional que a gente aprende nas faculdades, que na prática o que explica o funcionamento dos poderes é a separação dos partidos, não a distinção entre legislativo e executivo, porque a gente aprende isso. A gente aprende que o legislativo tem que fiscalizar o executivo, mas a realidade de funcionamento dos poderes,
seja no bipartidarismo americano, seja no pluripartidarismo brasileiro na América Latina, é que quando um poder é ocupado pela oposição, tem essa fiscalização, tem esse controle e às vezes até o prejuízo à governabilidade. E quando o poder é ocupado pelo partido da situação ou pela coalizão da situação, aí você enfraquece a fiscalização da República Especial para investigar o caso. Então, assim, a gente teria que, às vezes, fortalecer esses mecanismos de minoria para garantir a fiscalização, porque, na prática, vai ser difícil lidar com quem tem a chave do cofre. Né? Quem tem a chave do cofre vai ter sempre o poder de compartilhar poder, enfim, compartilhar emendas, inventar as RP9, né, as emendas do relator para conquistar a maioria do legislativo. Então, é difícil lidar com o presidente todas suas prerrogativas, né? E é um problema que acaba estando enraizado na nossa república e imagino que a solução também não seja muito fácil. Mas algumas pessoas já começam a sugerir algumas alternativas de sistema de governo e aí se fala hoje muito em semipresidencialismo como uma alternativa. Como o semipresidencialismo poderia contribuir ou, de fato, mudar essa realidade que a gente vive de um presidente muitas vezes sequestrado pelo Congresso, sem a sua autonomia, sem a condição de exercer o projeto para o qual foi eleito, e como a gente pode transformar, através de um semipresidencialismo, essa realidade um pouco mais próxima daquilo que os eleitores, que a democracia supõe ser o normal, né? Um projeto eleito para ser executado através de um executivo, com o legislativo ali ocupando-se da sua função típica de também fiscalizar, mas não de impor ao presidente uma determinada agenda do parlamento. Muitas vezes essa independência entre os poderes era colocada a responsabilidade por uma tentativa extraconstitucional, ou seja, no popular, golpe, né? Os golpes de Estado. Muitas vezes o sistema presidencialista era responsabilizado por essas crises políticas que ocorriam. Então, no contexto da Constituinte, muitos constitucionalistas, muitos políticos experientes cogitavam mudar, né? Então, assim, tinha um flerte com o parlamentarismo, mas o primeiro que foi considerado foi o semipresidencialismo, que naquele contexto estava ocorrendo o primeiro governo de coabitação na França, entre o François Mitterrand e o Jacques Chirac, salvo engano. E parece que isso deu uma estabilidade para a França, que a França também, a Terceira e a Quarta República Francesa foram muito estáveis, era parlamentarismo e tinha um problema oposto, que de 10 em 10 meses trocava-se de governo em média na França. Então, em 1958, o de Gaulle, ele assume a presidência, muda a Constituição e, enfim, instaura o semipresidencialismo para dar mais estabilidade à República Francesa. Em 1988, eles cogitaram o primeiro semipresidencialismo, salvo engano, na primeira subcomissão temática que discutiu o tema foi o semipresidencialismo. Aí depois vai para a comissão de organização, vira parlamentarismo, a sistematização vira parlamentarismo, e no plenário muda para o presidencialismo, né? Só que a defesa do presidencialismo era muito forte, tanto à esquerda como também na direita, porque a esquerda, por causa do argumento das diretas já, né, que tinha aquela preocupação, né, com o voto direto do cidadão, e também a esquerda tinha quadros muito fortes, tinha o Brizola e o Lula naquele contexto. E a direita também, você já tinha um costume com a figura do presidente. Só alguns políticos e partidos do centro defenderam o parlamentarismo com essa preocupação. Então, você teve uma articulação que no plenário conseguiu se definir. Mas, enfim, teve a discussão do plebiscito em 93 e toda vez que o Brasil enfrenta uma instabilidade, vem com esse debate do semipresidencialismo. Isso traria, talvez, algum tipo de racionalidade para o sistema, para as alianças partidárias, que é aquilo que fala assim, olha, hoje essa eleição, o partido X aliou com o partido X, na semana que vem ele está completamente... Você acha promissora essa possibilidade dessa vinculação ideológica? Isso vai trazer, quem sabe, uma publicidade maior para a própria população conseguir acompanhar uma linha de raciocínio política, de política pública desses partidos, para além desse troca-troca? Quando a gente vê a quantidade de opções que tem, a gente fica em dúvidas, né? Tanto de candidato, tanto de partido que tem, a gente fica em dúvida, ainda mais o cidadão comum, que às vezes não entende muito bem como funciona a dinâmica da eleição proporcional e tal.
Então, acho que a federação pode sim simplificar. Felizmente ou felizmente, né, que a gente deixa aqui a porta aberta para você voltar mais uma vez, a gente precisa já partir para o nosso último quadro, que é o quadro Cultura Jurídica, no qual a gente e os nossos convidados dão dicas culturais para os nossos ouvintes agora, né? E aí a gente vai deixar o nosso convidado por último, que se ele não tiver dica ainda, ele pode pensar um pouco. E as dicas culturais podem ser um filme, um livro, uma série, uma música, e pode ou não ter relação com o episódio, né? Pode ser algo que vai ajudar a gente a pensar um pouco melhor o episódio, ou algo para a gente simplesmente entreter nesse Brasil maluco que a gente está vivendo. A gente precisa dar uma relaxada. Silvinho. E o Lucas, em determinado momento, ele fala sobre a possibilidade de se escolher um promotor especial nos Estados Unidos. Me permitam dar um pequeno spoilerzinho, porque eu sei que o Lucas também está assistindo essa série. Vou indicar a série For Life. É uma série bem interessante, ela está na sua 2ª temporada, e na 2ª temporada vai entrar um promotor especial bem interessante aí. Você vai se você já chegou nesse ponto da série. Mas fica a dica então, uma série que trata de uma história de um sujeito que tem um histórico de luta contra um sistema penitenciário americano que o prende injustamente, né, sem ter um lastro criminal. E na cadeia ele estuda, forma-se direito e depois passa a insurgir contra esse sistema para tentar provar toda a questão do seu processo e os vícios que existiram. Então é um filme bem legal para principalmente a galera que gosta do direito, nossos alunos, pessoal que tem interesse na área do direito criminal, vai se identificar bastante com For Life, sai daquele ambiente meio Suits, né, que é aquele direito corporativo e que é uma realidade mais longe da nossa realidade aqui no Brasil, e o For Life talvez aproxime um pouco mais. E uma segunda dica é um podcast que eu já indiquei para o Rafa, não sei se a Camila já também ouviu comentar sobre ele, um podcast que está no Spotify, que chama Paciente 63. Esse podcast é diferente de tudo que eu já vi, porque é uma espécie de radionovela. Trata uma história bem legal com o Seu Jorge e com a Mel Lisboa. São os 2 protagonistas. Uma história de viagem no tempo, uma história bem divertida. Acho que quem ouvir, são um episódio de 15 minutos. Quem ouvir vai adorar. É sensacional, você fica preso mesmo na história. Também já está na 2ª temporada. Eu vou indicar o filme, a animação ganhadora do Oscar. Enfim, também um assunto muito interessante, né? A questão do Oscar. Esse ano foi um ano polêmico. Mas muito linda é a história, o filme Encanto, da história da família Madrigal. É para todas as idades, né? E a mensagem é bem bacana. É sobre família, flexibilizar, aceitar os outros e entender as dores mesmo daqueles que são perfeitos e parecem ser super poderosos. Acho bem bacana, eu adoro musical e enfim, é lindo, é colorido, é maravilhoso. O primeiro livro que eu queria indicar, na verdade, é uma coletânea de artigos que são os federalistas, né? Os artigos federalistas. Para quem gosta de política, para quem gosta de entender o sistema, vale a pena ler os chamados pais fundadores lá dos Estados Unidos, quando eles quiseram defender as suas ideias de como seria fundada a República, eles publicaram textos em jornais, ou em jornal, não sei se era mais de um, defendendo a ideia de república, a ideia de presidencialismo, como seria o funcionamento das instituições. Então são textos bons, escritos há 300 anos atrás, 1700 e... Então, talvez menos de 300 um pouco. 2.700 para 2.000 é isso, né? Sou de humanas. Vale a pena, de fácil acesso, gratuito no Google, né? Vale a pena a leitura. Outro livro, esse mais voltado para nós, é um livro de entrevistas do Luiz Makuf. Chama-se O Segredo das Constituintes, Os Segredos da Constituinte. Conhece esse livro? O Makuf, ele entrevistou os principais agentes da Constituinte no Brasil. Então ele entrevistou o presidente de todas as comissões que estão vivos, entrevistou o José Sarney, que era o presidente da República à época, entrevistou o ministro do Exército, que era o general Leônidas. Então, com esse livro dá para a gente entender um pouco, por meio de relatos dos participantes, como que era o clima da Constituinte no Brasil. Então, alguns temas que o Lucas abordou aqui hoje da questão da Constituinte, né, são tratados no livro também pelos autores. E a última dica é uma poesia. Eu já disse em mais de um episódio, vou continuar repetindo, porque é algo que tem me incomodado bastante. Eu tenho para mim que o maior problema que nós temos no país hoje é a questão racial. Enquanto a gente não conseguir resolver a nossa questão racial, a gente não vai conseguir se consolidar enquanto nação. E aí eu queria indicar um poema
que fala um pouco sobre isso, que tem um pouco também a ver com os 10 anos da lei de cotas que nós estamos completando agora. Vai ser um momento difícil de discussão que nós teremos no Congresso, certamente, que é um poema da Cristiane Sobral, que chama-se Não Vou Mais Lavar os Pratos. É uma poesia belíssima. Esse final de semana eu conheci essa poesia, cheguei em casa, caí na bobagem de lê-la, de declamá-la para minha esposa, e eu fiquei quase uma hora chorando, porque é um pouco assim da realidade de muita gente. Fica aí as minhas dicas culturais. Eu vou aproveitar e dar mais uma, porque com essas indicações do livro, eu vou sempre também indicar um livro que eu gosto e me ajudou a refletir. Assim, não concordo com ele 100%, mas ajudou de uma forma a entender um pouco mais sobre o que é o conflito político, que talvez seja a natureza ontológica das disputas, que é o Político, da Chantal Mouffe. Eu acho que ela é uma teórica política, né, da filosofia política. É muito interessante, ela vai trazer assim, ela vai partir de conceitos talvez originalmente mais autoritários, vai desconstruindo, para propor que a política sempre vai ser essa justa posição de interesses conflitantes. E talvez o grande papel da política democrática seja acomodá-los. E não é necessariamente igualá-los, mas acomodá-los, e eu acho que a gente está falando um pouco sobre isso, né? O Sérgio Abranches, que cunhou esse termo, ainda em 1988, antes da Constituição de 88 ser promulgada, ele já estava vendo como que o sistema ia funcionar ali, antevendo alguns problemas, mas também depois conseguiu funcionar um pouco, então ele também é criticado por não ver como que iria funcionar. Mas eu acho que ele tem um livro que ele faz uma releitura do conceito de 2018, chamado Presidencialismo de Coalizão mesmo, que é muito bom. E ele analisa todas as presidências, desde a Primeira República, passando pela democracia ali de 46 a 64 e de 88 em diante. E ele mostra como foi essa relação entre o Executivo e o Legislativo. É um livro interessante. Além dele, outro cientista político, na perspectiva um pouco mais otimista, que eu recomendo muito ler, dois na verdade, né? É o Fernando Limonge e a Argelina Figueiredo, que eles escrevem em dupla geralmente. Eles têm um livro de 99 que chama Executivo e Legislativo na Constituição de 88, alguma coisa assim. E esse livro ele sintetiza como foi as mudanças de competências e prerrogativas do presidente e do Congresso depois da Constituição de 88. Só que ele está um pouco desatualizado, mas ele publica muitos artigos bons. Então, assim, o Limonge e a Argelina Figueiredo, né, os dois, quando publicam, vale a pena parar para ler. Isso relacionado com o tema. Agora, sobre série, uma série que eu assisti já tem um tempinho já, mas que eu acho muito interessante, que tá bem... que faz a gente refletir muito sobre o contexto brasileiro também, é uma que chama The Plot Against America. Ela é baseada numa obra, acho que do autor americano que chama Philip Roth, enfim, não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas 5 episódios na HBO e é uma distopia que simula se o Franklin Delano Roosevelt tivesse perdido, acho que a segunda reeleição dele, em 1939, 40, e tivesse ganhado um candidato ultranacionalista que, em vez de se aliar com os aliados, tivesse aliado com Hitler, sabe? E assim, é uma simulação bem interessante que simula um nacionalista populista de extrema-direita no poder. Tá me lembrando alguma coisa. E mostra a degeneração da democracia americana, os retrocessos e as preocupações com ataques a minorias, à oposição. Acho que cai bem. Ficção. E cai bem para o contexto brasileiro. Eles publicaram, acho, imaginando com o contexto do Trump, né? Mas eu acho que o contexto brasileiro, eu assisti a série e falei, pelo amor de Deus, isso é o Brasil. Então, acho que para a gente refletir, eu acho que cabe bem também. Esse assunto ele vai se atualizando, né? Eu ia terminar o programa perguntando se você acha que a sua tese já está ultrapassada, porque se o presidencialismo de coalizão acabou com esse novo fortalecimento do Congresso, fica para uma outra conversa. Pessoal, muito obrigado. Esse foi o Stricto Sensu Podcast. Queria agradecer muitíssimo às Faculdades Promove, a TV Promove, o canal universitário, a Ana Jardim, que está ali de trás das câmeras, nos dando dicas, o Lucas. Espero que a gente tenha uma relação duradoura de agora para frente e que a gente consiga bombar nesse novo formato. Como já dizia em Casablanca, acho que é o começo de uma grande amizade. É isso. Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.